Olá, supernovas da internet, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Amy Teixeira. Já pega esse dedinho maravilhoso, clica no botão inscreva-se, me ajudando a chegar a 5 mil inscritos. Pessoal, hoje eu vou gravar com um ventilador porque na minha cidade está insuportável de calor. Eu vou falar hoje sobre o TDAH. Eu descobri que eu tenho um TDAH em 2023, 2022, no finalzinho, né? Mais ou menos esses anos aí, não tenho certeza. Aí, né, desde que eu descobri que eu tinha, eu comecei a perceber alguns padrões de coisas que eu fazia que são interferência do TDAH, né? E eu vou contar algumas coisas pra vocês hoje, né? Há um mês eu tava assistindo a minha pós-graduação no computador e ao mesmo tempo eu tava com coceira no olho, né? Que eu tenho muita alergia de tudo aqui, eu tenho alergia de um monte de coisa. Aí eu fui lavar meu olho com soro, né? E aqui em casa sempre tem soro porque eu sempre preciso para lavar o olho, o nariz, né? Aí eu tava comprando um soro com a mesma embalagem daqueles potinhos de acetona, que da Raia é a mesma embalagem, né? Aquele pequenininho. A minha mãe sempre falando, não compra esse, você vai se confundir, vai usar acetona no lugar do soro. Eu teimosa, 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 né? Palavra de mãe é... Acontece. O que que eu fiz? Eu taquei acetona no meu olho direito. Misericórdia. Quando eu senti, né, enquanto eu tava assistindo a aula, né, pra você ver que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, isso não é bom, né, isso não é legal. Aí eu senti uma ardência insuportável, sério, e eu comecei a me sentir tonta por causa do cheiro, né, eu tenho muita alergia a cheiro das coisas também. Aí eu peguei e gritei pela minha mãe, porque o que eu pensei? Eu acho que eu vou desmaiar e meu olho vai ficar cozinhando sem lavar, né? Aí eu preciso chamar minha mãe, que ela vai saber o que aconteceu. Se desmaiar, ela vai lavar pra mim, vai chamar alguém, né, e tudo mais. Enfim, eu gritei pra minha mãe, ela veio, ai meu Deus. Mas aí ela me levou lá na pia, lavei meu olho, lavei. Aí ficou vermelho e eu tinha que trabalhar no mesmo dia, né? Ia começar a trabalhar, olha só. Aí eu peguei e falei, olha, eu vou trabalhar, né? Parece que isso ficou vermelho. Aí depois eu vejo o que eu faço. Beleza, eu fui trabalhar, aí a minha chefe, o que aconteceu com o seu olho? Aí eu peguei e expliquei, né? Ela, misericórdia, né? Aí depois de lá eu fui na emergência, né? Eles tamparam meu olho por um dia. Aí no outro dia eu marquei uma médica especialista, né? Uma oftalmologista, porque na emergência não tem especialista, né? Nas coisas que a gente quer. Aí beleza, ela pegou, tipo, vamos abrir esse olho que não era nem pra ter fechado, segundo ela, não gosta de fechar o olho quando acontece, quando é queimadura por acetona, essas coisas assim, mais... Não sei nem explicar o que ela falou pra mim. Enfim, mas ela não gostava de fechar por esses motivos. Aí ela abriu, a mulher me deu um monte de colírio, eu mal comprei. Ela me deu um monte, né? Aí beleza, aí passou 3 dias, meu olho ficou branco de novo. Eu falei, ah, que bom, passou, tá curado. Eu só sentia um pouquinho quando batia o sol, né, eu sentia uma certa dificuldade, sabe? Uma sensibilidade maior, né? Mas tava bem. Aí eu peguei, nesse dia que ficou branco, eu já fiz maquiagem, né? Hoje eu tô sem maquiagem no olho, né? Mas eu costumo fazer. Aí eu passei sombra no meu olho, passei delineado, passei rímel, passei tudo que eu tinha direito. Aí quando eu cheguei do trabalho, meu olho tava bem vermelho. E aí eu fui um outro dia pro trabalho e no outro eu fui na médica, né? Porque eu tinha marcado uma consulta pra ver o óculos. Não foi mais pela questão do... Foi pra ver o óculos, né? Que eu queria trocar. Depois de uma semana, eu acho, eu tô exagerando, tô doida. Aí, a médica falou, olha, você tá com conjuntivite, não era mais pra estar vermelho esse olho, né? Então vamos marcar a sua consulta do óculos pra depois, eu vou passar esses colírios aqui, a mulher me deu os colírios lá, e você trata, se ficar ruim de novo, se não curar, você vem aqui. Aí, beleza. Aí ficou bem, né? Deu certo, ainda bem, eu fiquei bem preocupada, né? Que o olho muito vermelho, né? Eu sou muito de estética, né? Eu sou muito... Tento me arrumar o máximo que eu posso, né? Então já tava me incomodando aquele olho vermelho, né? Aí beleza. Aí curou, tudo mais. Aí passou umas 3 semanas, que aconteceu, né? Eu trabalhando e eu sou uma pessoa muito alta. Não sei se parece, deve parecer sim, eu tenho 1,84 de altura, né, gente? Eu sou muito alta. E aí... Ai, tem um cabelo na minha boca. Aí eu tava trabalhando com um monitor muito baixo pra mim, né? Eu sou designer, trabalho com marketing, né? Tudo no computador, né? E aí eu também agora tô trabalhando com captação de vídeo e foto, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado também. Aí o que aconteceu? Eu muito alta, com o monitor baixo, eu tinha que ficar assim, ó, me curvando para poder trabalhar. E 8, 7 horas no computador, né? Aí o que aconteceu? Gente, na sexta-feira eu acordei com muita dor, né?
uma dor, não tanta dor assim não, igual foi no sábado, né? Mas sexta-feira eu acordei com dor e falei pra minha mãe. Ela fez uma massagem em mim, aí passou um produto lá e depois melhorou. Eu falei, eu acho que a massagem fez bem, né? Aí, gente, continuei com o monitor baixo, né? Porque eu sou muito. Onde eu entro o TDAH nisso, né? Da distração com o colírio, né? Que eu confundi com o soro, que eu confundi com a acetona, né? Na hora aqui. E também a TDAH entra nesse sentido, porque desde que eu entrei, eu tinha percebido que o monitor estava baixo e eu ficava, depois eu falo com ela, porque ela também usa o computador, né? Depois eu falo com ela para ver isso aí. Eu fui deixando, né? Até que o meu pescoço literalmente travou. Sim, travou, porque eu sentia, não era nem dor no pescoço, eu ainda tô sentindo um pouquinho, né? Dor na escápula, sabe? Tem a escápula, que é um osso aqui atrás, só que eu não sentia dor no osso exatamente, mas no músculo do osso, né? E aí meu pescoço travou e eu fiquei no sábado, eu acordei muito ruim, eu fui levantar, senti uma dor insuportável. Sério mesmo, acho que tirando essa dor, eu acho que a dor mais forte que eu senti foi quando eu fiz cirurgias de hérnia quando era criança, né? E aí eu ia levantar, eu sentia muita dor quando era criança, quando eu tinha feito essas cirurgias. Só que quando eu travei meu pescoço dessa vez, já tinha travado uma outra vez, foi porque eu usava 2 travesseiros muito altos, né? Por muitos dias, eu usei por umas 2 semanas, aí eu fui me virar e travou. Mas enfim, né, foi por causa do travesseiro daquela vez, aí já, né, tirei o travesseiro, nunca mais tive. Só que dessa vez foi pela má postura e também quando eu fui no médico na emergência, né, que eu fui no sábado mesmo de manhã, fiquei lá a manhã toda no hospital, na emergência, o médico falou, olha, você se bateu em algum lugar e tal, porque tá parecendo que você se bateu, né? Aí é uma das coisas que o TDAH pega também, que eu não sei se aconteceu ou não, porque aqui em casa tanto eu quanto a minha mãe, a gente vive se batendo nos móveis. E a minha casa é grande, não é uma casa pequena. Se eu morasse numa casa pequena, né? Como que ia ser? Mas aqui, por exemplo, várias vezes eu bati minhas costas no guarda-roupa, na porta do guarda-roupa, sabe? Então talvez tenha sido isso também, sabe? Eu não tenho certeza. Pode ter sido também. As duas coisas, né? A postura, a porta, né? Aí por um momento eu pensei, será que são as minhas danças, né, que fez isso comigo? Porque eu danço calypso, né, que é pescoço, joga cabelo, não sei o quê. Mas eu danço calypso nessas coisas faz muitos anos. Desde quando eu era criança, sabe? Nunca aconteceu nada disso, né? Então provavelmente é, é a má postura mesmo, né? E eu danço K-pop também já faz muitos anos e tem jogada de cabelo, né? Tem movimento de pescoço, né? E agora eu tô fazendo balé já desde o ano passado, eu tô fazendo no final do ano passado, nunca aconteceu nada. Entrei na dança do ventre, que é mais tranquila, né? Aí eu falei, não deve ser a dança, deve ser a má postura. Aí ontem eu acordei com menos dor, né? Ainda bem, acordei assim com uma dor um pouco mais fraca, mas ainda tava bem preocupada, né? Porque tinha que trabalhar, né? Minha preocupação, minha maior prioridade hoje é meu trabalho, sabe? Trabalho e estudo. Eu quero evoluir, ganhar mais, sabe? Gente, eu quero viajar, quero conhecer vários lugares, enfim. Aí minha prioridade, né? Evoluir. Aí eu cheguei lá no trabalho mais cedo, né? Perguntei se podia mexer na mesa, porque a minha chefe também usa. Aí eles não tinham como aumentar a mesa, né? Por enquanto, eles colocaram uma caixa de madeira assim, ficou bem rústico assim. Aí eu usei ontem, coloquei o negócio assim em cima pra usar o mouse, que também tava baixo pra mim. Acabou. Super confortável, gente. Voltei pra casa bem melhor, sabe? Até porque eu tô tomando um remédio super forte e tá até doendo meu estômago. Mas aí eu voltei pra casa já bem melhor, né? Quando eu tava levantando já não tava sentindo aquela dor desgramada que eu tava sentindo aqui nessa região aqui. Então foi bem mais tranquilo, né? Aí eu falei, acho que eu vou ficar bem, né? Aí de manhã, eu acho que como a gente deita, né? Fica muito tempo numa posição só, aí eu fui levantar e eu senti uma dorzinha. Mas nem se compara com a dor que eu tava sentindo antes, que era insuportável, né? Enfim, né? E aí isso que eu queria falar, né? Que eu tô... depois que eu descobri que eu tenho TDAH, eu ando percebendo algumas coisas que eu simplesmente... que é difícil lidar, sabe? Que eu vou deixando as coisas pra depois, aí eu me ferro, né? E a gente acaba se colocando em situações de risco, querendo ou não, né? A gente não pensa muito na gente, eu acho, né? Acho que a gente acaba pensando nos outros que na gente, sei lá. Eu tenho essa... que às vezes, tipo, minha chefe também usa o computador, né? Então eu não vou falar de aumentar porque vai atrapalhar ela, né? Muitas vezes eu penso assim, né? Eu penso mais nos outros do que em mim. Até que chegou esse ponto, né? Aí amanhã, né, hoje é terça, quarta, amanhã eu tenho uma consulta, né, no horário do trabalho, né, perguntei se podia ir, né, ela falou que poderia, tudo mais, né, enfim. Aí eu vou lá ver, mas eu tô bem melhor hoje, já consigo mexer meu pescoço. É só pra baixo, assim, que dói um pouquinho, mas à vista do que tava, já tô muito bem, né. Enfim,
É isso que eu queria falar. E outra coisa do TDAH também que tem sido difícil lidar são as minhas emoções, né? Tanto que eu até tô tomando um remedinho pra ansiedade também. E a Ritalina, ela já ajuda bastante também, dá uma segurada também, sabe? Porque sem o remédio Ritalina, sem o psicoestimulante, eu acho que chama, né? Eu costumo ficar meia, como é que fala? Meia triste, sabe? Melancólica, do nada, sem ter motivo, né? E a Ritalina me dá um gás, sabe? Por enquanto é o que eu tô tomando, né? Não sei se mais pra frente eu vou continuar com essa, né? Mas me faz bem, né? E aí o remedinho pra ansiedade pra dar uma segurada, né? Bem de leve, tô tomando meio comprimido também. Não me sinto envergonhada de ter TDAH, sabe? Eu não me sinto envergonhada de procurar um psicólogo, um psiquiatra para cuidar de mim mentalmente, porque eu acho que muita gente tem várias coisas e não corre atrás de saber, sabe? Então, às vezes a pessoa debocha da gente, né? Porque a gente tem as coisas, só que eu fui procurar saber pra melhorar, né? Então tem muita gente que tem várias coisas e não sabe, não procura melhorar e desconta nos outros, né? E as outras pessoas que pagam o pato da pessoa não ir atrás, né? Então eu falo aqui abertamente sobre isso justamente para as pessoas saberem mais, né, das coisas e melhorar, né? Porque a gente acaba tendo uma qualidade de vida bem melhor, né? Por exemplo, eu sempre fui muito impulsiva, né? Que é uma das coisas do TDAH também, né? Então, hoje em dia, antes de explodir com as pessoas, né, eu dou uma segurada, vamos dar uma parada, Emily, vamos pensar, né? Pensar direito, né, nesse sentimento, no que você está sentindo, não invalidando, né, mas pensando, será que eu tenho que fazer isso mesmo, sabe? Então, é isso, né? Hoje eu tenho pensado muito nas coisas, recalculado várias rotas, né, digamos assim. Bom, é isso. Tô toda de vermelho hoje, vou pro trabalho já já. Até meu sapato tá vermelho, ó. Meu sapato é vermelho. Eu tenho flexibilidade, gente. Ó, exibindo minha flexibilidade. E é isso. Tô gostando de falar com vocês aqui sobre umas coisas não é tão leve nesse assunto, mas tô me divertindo. Espero que eu consiga postar direto do celular, porque eu tô com pouco tempo, sendo sincera, né, gente? Fazendo pós-graduação, trabalhando e tem uns eventos aí que tô ajudando a organizar. Tô com pouco tempo, né? Então pra mim é melhor do celular. E da última vez eu não consegui postar do celular, tive que tirar do celular, postar e computador, do computador pro YouTube, né? É isso, muito obrigado a vocês que estão aqui. Eu dei uma sumida, então muita gente que comentava acabou sumindo também. Não culpo, né? Porque a pessoa sumiu do nada. É isso, eu tô tentando voltar da forma que eu posso, né? E vamos aí, com o tempo, tentar melhorar as coisas, né? Depois que eu acabar minha pós-graduação, vou ver se eu dou uma caprichada a mais no canal, tá? Reformular algumas coisas. Mas por enquanto, eu tô gostando de trazer esse tipo de conteúdo. Muito obrigada, até mais.